Olá, boa tarde, torcida alvinegra. Quarta-feira, 21 de setembro, são 13 horas em pontos. E mais um programa de Ceará de Todos, entrando na sua casa através do Facebook e mais tarde, tanto no Facebook como no YouTube para a reprisa. Vamos falar hoje, claro, tudo sobre o Ceará. Lembrando que a direção-geral do nosso querido Dr. Paulo Vasconcelos e também o nosso grande comandante Herto Martins, responsável aí pelo programa e pela equipa. Na direção da imagem, nosso grande Efraim. Direção na câmera, aliás, o nosso grande Winston, aquele nosso goleiro que hoje vai estar no Racha, lá no Pio 12, aí, treinando aí. Na apresentação sou eu, Cristóvão Braná, e na equipe dos comentaristas, sem esquecer Nino Saraiva, Roberto Osórios. Hoje nós estamos com Rogério Facundo, Valdir Dias e Cláudio Moreira. Bom, hoje eu estou recebendo aí eu vou baixar aqui o som aqui. Hoje estou recebendo então o doutor Rogério, aliás, que fica um tempo ali de férias, etc. Mas aqui está de volta. Boa tarde, meu querido. Boa tarde todo mundo. Vamos aí falar do nosso Ceará. Rosão. Tem muita coisa aí para ser debatida sobre esse time. Com certeza, daqui a pouco já vai comentar. Cláudio, hoje já está de casa, já sabe, realmente já gostou, aliás, todo mundo está gostando aí da sua presença aqui. Boa tarde, meu querido, e hoje muitos assuntos, com certeza. Boa tarde, Braná, boa tarde, Rogerinho. É um prazer estar aqui mais uma vez e vamos aqui tentar esclarecer o que está acontecendo com o nosso Ceará e com a nação alvinegra. É verdade, é verdade. Só vou baixar o som aqui porque nós estamos no silencioso. Pronto. Bom, vamos falar hoje resultado da 26ª rodada que aconteceu no final de semana passada. Daqui a pouco vamos falar também da rodada de ontem, que começou a 27ª rodada com o jogo, o do Ceará. Vamos falar também do Ceará das categorias de base, que está em campeonato, sub-3, sub-17. Vamos falar, claro, tudo que está acontecendo em Porangabuçu, nosso projeto os consulados alvinegros, que realmente está pegando fogo aí. Já tem lá em Quixeramobim. Aliás, Quixeramobim já tá bombando lá, hein? Deve estar muita gente lá. Então, vamos ver se a gente abre mais consulados nesse país e talvez, de repente, lá fora. Vamos falar, claro, do próximo jogo do Ceará e desse segundo turno que eu estava até fazendo um levantamento. Triste o Ceará. 7 partidas, as 7 últimas partidas, 4 pontos, são 4 empates e 3 derrotas. E o pior de todos, 10 partidas que o Ceará não ganha um jogo. Aliás, dessas 7 rodadas, que entre a 20ª, eu vou pegar entre a 20ª e a 26ª, não vou calcular aquela rodada de ontem, que ela está totalmente incompleta, só teve um jogo do Ceará. Mas entre a partida anterior, que era a 26ª, e a 20ª, que é a primeira partida do segundo turno, o Ceará marcou 4 gols, sofreu 9 gols e fez 4 pontos. É complicado. Mas a boa notícia de todos, pelo menos, é que depois do jogo de ontem, o Ceará voltou no G4. Até sexta e sábado, pelo menos, o Ceará está no G4. Então, eu diria que ainda está na briga. Mas vamos começar sobre o jogo. Aliás, vou dar primeiro os resultados. Vamos falar primeiro eu vou começar hoje um pouco diferente. Vou falar das categorias de base para logo passar e para dar ânimo nessa torcida. Porque se o profissional está andando meio mal, pelo menos nas categorias de base estão voando. E o Sub-13 que ganhou o jogo contra o União, dia 17 passado, 2-1. E no próximo jogo vai ser dia 25, Ceará contra o Atlético. Vai ser lá no Ceará Mirim. Então, no Sub-13, o Ceará é líder da chave dele. Aliás, é segundo. União com 7 pontos, mas tem 3 jogos. Ceará tem 6 pontos, 2 jogos, 2 vitórias. E isso é bom. Santa Cruz vem depois com 4 pontos, Maguari 3 pontos e o Atlético Itarema 0 pontos. No Sub-17, na segunda fase, o Ceará já começou muito bem, ganhou do Guarani de Sobral e ganhou também do Estação 1-0. E o Ceará está em segunda colocação, a igualdade de pontos com o Fortaleza, que também tem 6 pontos. Os dois têm 6 pontos, 2 jogos, 2 vitórias. Fortaleza só tem um gol de saldo a mais que o Ceará. Vem depois do Tiradentes 3 pontos, Estação 3 pontos, Guarani de Sobral 0 pontos, Ferroviário 0 pontos. E o próximo jogo é o Clássico Rei. E o próximo jogo, Clássico Rei, perfeito, dia 22, 15h30, 22 de setembro. Atenção, você que gosta da meninada jogar. Ceará contra Fortaleza, no Presidente Vargas. Interessante que pode jogar os amadores, mas não pode jogar os profissionais. E eu acho que o laudo precisa desse aumento. Essa aí é uma pergunta que nós vamos ter que realmente
fazer e achar... Quantos anos já não está a reforma do PV com esses assentos? Todo ano tinha um laudo e agora, nesse ano... Eu acho que nesse futebol, nesse estado, eu não sei o que falta inventar. Me diz, Glaudio, você é daqui. A não ser que Xanamoio e tal, tem outras Mas não coisas se lá. preocupe não, que o pessoal é criativo. É criativo, estou vendo aí. Pois é. Vamos lembrar, gente, na rodada, na 26ª rodada, os resultados, claro, todo mundo já sabe, mas só para poder lembrar e fazer uma análise rapidinho do jogo do Ceará. O Brasil, Pelotinho, perdido em casa do Criciúma 2-1, Vila Nova tinha empatado com o Luverdense 0-0, Vasco ganhou do Joinville 2-0, o Atlético Goianiense ganhou do Paraná 2-0, Avaí ganhou do Bragantino 2-0, Sampaio e CRB 1-1, o Náutico ganhou do Paysandu 3-1, Bahia ganhou do Goiás 4-2, o Oeste empatou com o Tupi 0-0 e o Ceará empatou com Londrina 1-1 lá fora de casa. Rogério, não sei se você assistiu o jogo, deve ter visto pelo menos as imagens, viu os comentários. O seu jogo do Londrina realmente foi mais um jogo, esse para dizer, o do Ceará. A produção do time do Ceará nesse segundo turno é um negócio assim reconhecível. Para quem via um time em crescimento na reta final do primeiro turno, acompanhar, com exceção do jogo de ontem que teve uma melhorada, mas acompanhar a produção do time nesse segundo turno era de fazer o torcedor chorar, porque o time era totalmente perdido, jogadores que estavam jogando bem abandonaram o futebol praticamente, porque o Felipe não tem explicação. A gente estava aqui no final do primeiro turno até falando se o Felipe ia dar uma resposta, se ele era o meia pro Ceará. E ele engrenou 3, 4 partidas jogando fino da bola, a gente disse... Engrenou e enganou. O Felipe é a solução. Aí pronto, só foi dizer que o Felipe era a solução que ele resolveu abandonar aquele futebol que ele estava mostrando. O Wesley caiu em produção. Acho que foi um geral. Não. Foi um geral, Glaudio, esse jogo do Londrina, você assistiu, claro. E a gente começou a se fazer muitas perguntas, que era a 26ª rodada. Era 7 jogos sem vencer e mais um empate fora de casa. Mas o pior, jogando sem oportunidade de gol, passos errados, quer dizer, continua mesmo na balança. Foi um jogo triste, não esse jogo do Londrina? Eu acho que foi um dos piores jogos que eu assisti nesse ano. Acho que se duvidar foi o pior, né? Realmente o Ceará jogou muito mal. A sorte do Ceará também, que o Londrina também não jogou nada, né? E é um time realmente complicado, o Londrina, porque ele pratica um antijogo. Primeiro ele procura deixar o time não jogar, o adversário. Foi num jogo aqui com o Ceará também, um jogo muito truncado. O Londrina bate muito, é um time que chega muito forte, mas o Ceará não produziu nada, como já foi comentado aqui. O Felipe não jogou nada, ainda teve a questão do pênalti, né? O Wesley realmente também caiu de produção. Realmente o Ceará jogou muito mal. O empate foi justo pela ruindade dos dois times. Aliás, inclusive foi a estreia do zagueiro que vem da Série D, do CSA, o Douglas, e da reestreia, a gente poderia dizer, do Everton Pasco, e até que os dois zagueiros, mesmo com totalmente fora de entrosamento e tudo, não comprometeram a partida. Ponto positivo foi isso. Foi o ponto positivo dessa partida, isso. Porque aquele jogo de ontem nós vamos falar daqui a pouco. Mas para você ter uma ideia, gente, torcedor alvinegro, eu fiz uma comparação da 19ª rodada, no final da 19ª rodada, ou seja, no final do primeiro turno, certo? E da 26ª rodada, ou seja, do jogo do Londrina. Não estou falando dessa rodada que começou ontem, certo? O Ceará estava em segunda colocação com 35 pontos. Até antes de ontem, ou até ontem à tarde, o Ceará passou na 8ª com 39 pontos. Cresceu 4 pontos. O terceiro era o CRB na 19ª. Primeiro era a gente sabe que era o Vasco. Terceiro colocado era o CRB na tabela com 33 pontos. Ontem, aliás, hoje mesmo, o CRB está em quinto, perdeu 2 posições. Mas está com 39 pontos, ganhou 6 pontos. O quarto colocado era o Atlético Goianiense, estava com 33 pontos. Hoje o Atlético Goianiense do Marcelo Cabo está em segunda colocação com 48 pontos. Ganhou 15 pontos nessas 7 rodadas. Quinta, Brasil de Pelotas com 30 pontos. Hoje o Brasil está em terceira colocação, ganhou 2 posições, 40 pontos, ganhou 10 pontos. O sétimo, Londrina, era sétimo colocado, 28 pontos. Continua em sétima colocação com 39 pontos, ganhou 11 pontos o Londrina. O décimo, Bahia era 10º colocado. No final do primeiro turno, Bahia era 10º colocado, 25 pontos. Hoje o Bahia está em 4º colocado, aliás, até ontem estava em 4º colocado com 39 pontos. Bahia ganhou 14 pontos
entre no final do primeiro turno e essa rodada aí. E o Avaí estava em 15ª colocação, a 2 colocações do Z4, com 23 pontos. O Avaí já está em 6ª colocação, quer dizer, era até essa rodada, 39 pontos. O Avaí ganhou 16 pontos, é o que mais cresceu. O Avaí com 16, Atlético 15 pontos, e depois vem o Londrina, 11, e o Brasil pelo 10. Ou seja, quem menos cresceu essas 7 rodadas foram o Ceará com 4 pontos. Então, realmente, foi triste. Mas esse jogo do Londrina... Bruno, só para complementar essa sua estatística aí, eu tenho aqui uma classificação pela questão do aproveitamento das equipes, né? O Ceará, na virada do primeiro turno, o Ceará tinha na faixa de 54% a 56% de aproveitamento, ele oscilava. Hoje o Ceará está com 49%, contando com o jogo de ontem. Então, pelo aproveitamento, o Ceará era para estar em 8º lugar, porque o Bahia já está com 50%, o CRB 50%, o Avaí 50% e o Londrina 50%. Então, todos esses times estão com aproveitamento maior do que o Ceará. Então, se fosse fazer uma classificação pelo aproveitamento, o Ceará estaria em 8º hoje. O Atlético, como você citou aí, ele estava oscilando também na faixa de 56%, ele está em 61% junto com o Vasco de aproveitamento, por isso que eles distanciaram tanto. Esse jogo do Londrina, como a gente falou, Rogério, voltou o Everton Paz, que eu pensei realmente que ontem ele ia ser titular. E estreou Douglas Marques, que foi recomendado pelo Oliver Canidé. Estreou uma zaga novo. O Eduardo voltou à esquerda, porque eu sempre disse que o Eduardo joga melhor à esquerda que à direita, mas depois do jogo de ontem, daqui a pouco a gente vai conversar sobre isso. E o Camitá, como não tem a direita, porque o outro chegou e está machucado, aliás, eu estou doido para saber o que está acontecendo com esse Mike. Ele vai ter que estrear. Mike, o Sérgio Soares, pelo amor de Deus. Você está com o emprego segurado, pelo jeito, porque eu não conheço treinador no mundo inteiro que é empate 10 rodadas, empate perto, quer dizer, não ganha 110 jogos e ainda continua no emprego. Não existe. Nem na Europa eu acho que existe isso aí. Então, o Mike vai ter que realmente estrear. O cara não adianta colocar no banco de reserva, e o cara vai ter que entrar e mostrar que ele sabe jogar, porque a lateral direito com o Cametá, com o Eduardo, é a mesma coisa, entendeu? Meio campo, como você já notou, Felipe realmente, o que está acontecendo depois do segundo tempo? Aí vem aquelas fofocas, você deve ter ouvido falar, é bicho, jogo, quer dizer, é dinheiro. O presidente diz que não tem problema, está todo dia. 2 dias depois, pagaram o bicho. Olha, peraí. Se pagaram o bicho, então por que não estava pago até? É muito mentira. Quem fala a verdade? Me diz. Não existe transparência, tem várias versões, né? E agora, eu tenho uma tese que mesmo o bicho estando atrasado, eu não tem motivo para você fazer um corpo mole com o bicho atrasado. Seu salário não está em dia? Eu até sou contra bicho no futebol de jogo. Todo jogo tem um bicho. Se um bicho por um título, alguma coisa, tudo bem. Mas todo jogo, eu sou advogado, pego uma causa. Agora, cada vez que eu for fazer uma coisa que for boa, eu quero mais dinheiro. Não, eu sei, meu honorário é tanto. Isso aqui, independente do... Olha, agora, todo jogador quer dinheiro, todo jogo é dinheiro, eu sou contra isso. Mas se você prometeu, gera uma dívida. Né? Lógico, com certeza. Aí, por isso que eu disse, no Ceará, como eu falo sempre, é mais blindado que o Banco Central lá em Brasília. Estrearam também o Lelê, contrataram o Felipe Menezes, acho que foi a segunda partida do Felipe Menezes, que jogou um pouquinho melhor contra o Londrina do que com a primeira, na partida que ele entrou. Lelê entrou no segundo tempo, mostrou futebol, mostrou mais vivacidade. Quer dizer, a entrada desses 2 jogadores deixaram um pouco mais de ânimo. Mudou. Você via, por exemplo, o Lelê, você via que ele tinha mais disposição do que os outros que estavam em campo. Pelo menos foi um sangue novo, que não está contaminado, seja lá pelo que for dentro do elenco, que deu uma nova vida, pelo menos uma nova correria, digamos assim, porque nem isso tinha. Era um time completamente entregue. Perdido, olhando a bola passar, pelo menos agora você viu que teve um pouco mais de vontade. Aliás, esse jogo, Glauco, pelo jogo que fez o Felipe, que saiu, realmente, todo mundo ficou chateado com ele. E pela entrada do Lelê que ele mostrou, eu tinha certeza que ontem o Lelê ia ser titular e o Felipe ia ficar logo no banco. Eu teria feito isso aqui se fosse treinador. O que realmente o Lelê entrou bem, foi também um dos pontos positivos, se é que a gente pode dizer que teve ponto positivo no jogo com Londrina. Existia essa expectativa, mas acho que também a questão do Sérgio Soares tentar manter a mesma equipe para não quebrar tanta questão da escalação, e ninguém sabe também as condições físicas do Lelê, porque
ele vinha de uma questão de uma lesão lá no Santa Cruz, né? Estava sem jogar no Santa Cruz, ninguém sabe também se ele realmente tinha condições de jogar os 90 minutos, talvez não tenha, por isso que talvez ele não entrou. Aliás, ele já deu outro ânimo, com certeza. Mas daqui a pouco nós vamos falar sobre isso, no segundo bloco. Vamos falar, claro, no jogo de ontem. Encerramos aí a participação com o jogo do Londrina, fora de casa. Deu um empate, mais um. Triste, mas assim mesmo. Então, no segundo bloco, vamos falar do jogo de ontem, da 27ª rodada, que começou ontem. O Ceará contra o Luverdense, time do nosso querido Roberto Osório. Daqui a pouco eu vou falar sobre isso. Daqui um minuto estamos de volta. Para cima deles. Vozão.